Artigo 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais, que tenham de depor no processo. Artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência, independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Artigo 827. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para este fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Artigo 829. A testemunha que for parente até terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação. Artigo 830. O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Seção 10. Da decisão e sua eficácia. Artigo 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para previdência social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Artigo 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Parágrafo 1º. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Parágrafo 3º-A. Para os fins do parágrafo 3º deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior. Inciso 1. Ao salário mínimo,
para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória. Ou, inciso 2, a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3b. Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do parágrafo 3º-A deste artigo. Parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias, de acordos que contenham parcela indenizatória na forma do artigo 20 da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União. Parágrafo 7º. O ministro do Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias, de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Artigo 833. Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita da datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos ex officio ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 834. Salvo nos casos previstos nesta consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou a seus patronos considerar-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. Artigo 835. O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. Artigo 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título, e ação rescisória que será admitida na forma do disposto no capítulo 4, título 9 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Capítulo 3. Dos dissídios individuais. Seção 1. Da forma de reclamação e da notificação. Artigo 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta ou ao cartório do juízo. Artigo 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição, na forma do disposto no capítulo 2, seção 2 deste título. Artigo 839. A reclamação poderá ser apresentada, alínea A, pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. Alínea B, por intermédio das procuradorias regionais da Justiça do Trabalho.